noite, veja os destaques de hoje. O Presidente da República destaca trabalho de Hélder Pitágoras no combate à corrupção no país. Hoje foi empossado o novo Procurador-Geral da República. Mais de 40 veículos, entre caminhões, viaturas e motorizadas que estavam ao serviço do contrabando de combustível, vão ser entregues aos órgãos de defesa e segurança no CUNEN. SEAST prepara jornalistas de todo o país para a cobertura da visita do Papa Leão XIV a Angola no próximo mês de abril. E ao 21º dia de guerra no Médio Oriente, Israel mata porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão. É a quarta figura do regime a ser eliminada esta semana. Bem-vindos ao Telejornal. E é precisamente por aí que começamos. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu hoje posse no Palácio Presidencial ao novo Procurador-Geral da República. Pedro Mendes de Carvalho promete dar continuidade ao combate à corrupção e à criminalidade. Noutra cerimónia, o chefe de Estado impulsou também 8 novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo que vão reforçar a capacidade do sistema judicial angolano. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse, na manhã desta sexta-feira, ao novo Procurador-Geral da República, Pedro Mendes de Carvalho, numa cerimónia realizada no Salão Nobre do Palácio Presidencial, à Cidade Alta. Durante o ato, o chefe de Estado destacou o papel do Ministério Público no fortalecimento do Estado de Direito e reconheceu o trabalho desenvolvido pelo Procurador cessante, Hélder Pitágoras, sobretudo no combate à corrupção e na recuperação de ativos. Não vejo aqui a presença do Procurador-Geral da República cessante, o General Pitágoras, a quem gostaria de dirigir palavras de apreço pelo empenho que teve no desempenho das suas funções durante o mandato que acaba de cumprir. A PGR nunca foi tão falada como no período do seu mandato, particularmente no que diz respeito ao combate à corrupção, que era um assunto tabu no nosso país, mas que ele teve a coragem de tratar este assunto com toda a frontalidade, tendo conseguido sucesso em alguns casos, tendo conseguido a recuperação de ativos, não só aqui internamente, tanto no país como fora. Trabalho esse que nós esperamos que o novo Procurador-Geral da República consiga dar continuidade, que faça mais e melhor do que o seu antecessor. Portanto, por um lado, felicitar o General Pitágoras, PGR cessante, e, por outro lado, desejar votos de muito sucesso ao agora empossado Procurador-Geral da República. Na sua primeira intervenção, o novo Procurador-Geral da República assegurou continuidade no combate à criminalidade, com foco especial em processos que envolvem figuras com processos em foro especial e pessoas politicamente expostas. As prioridades continuam a ser as mesmas: o combate à corrupção, combate à criminalidade, a modernização da Procuradoria-Geral da República, o aumento do número de magistrados do Ministério Público para fazer face aos problemas que se apresentam, bem como a formação contínua de magistrados. Continuaremos a combater a criminalidade e estamos a tramitar vários processos em que estão envolvidas pessoas que gozam de foro especial ou que são politicamente expostos, e nós então continuaremos a trabalhar na produção de prova destes processos. Num outro ato,
O Presidente da República conferiu posse a 8 novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo, no quadro do reforço da capacidade institucional deste órgão. Foram impulsados Armando do Amaral Gurgel, Baltazar Irineu da Costa, Cláudia Maria Fernandes Domingos, Hermenegildo Oseias Fernando Cachimbombo, José Sequeira Lopes, Júlia de Fátima Leite da Silva Ferreira, Manuel Pereira da Silva e Tânia Marisa Araújo Pereira Bravo. O Executivo tem a responsabilidade de elaborar as propostas de lei que, por sua vez, são submetidas ao Poder Legislativo, que as aprova, e, finalmente, os tribunais a responsabilidade de interpretar e executar a lei. O que se pretende é que, nesta cadeia que envolve os 3 poderes, não se dê nunca algum sinal de fraqueza que possa ser interpretado pela sociedade como alguma tolerância com relação ao crime. Portanto, o crime é para ser combatido e o cidadão deve ser, portanto, desencorajado a cometer o crime. Nós gostaríamos de realçar a necessidade de prestarmos particular atenção a 2 tipos de crime, sem prejuízo da necessidade do combate a todo o crime, mas preocupa-nos sobremaneira o crime contra a violência sexual de menores, que está a atingir proporções assustadoras no nosso país, assim como o crime de vandalização dos bens públicos. Portanto, com relação a esses crimes, é preciso que seja dada tolerância zero, sob pena de perdermos o controle. Portanto, o apelo que eu faço é que todos nós, o Executivo, na elaboração das propostas de lei, procure desencorajar a prática desses crimes, que a Assembleia facilite a aprovação das mesmas e que vocês, tanto os tribunais, igualmente tomem medidas que desencorajem outros candidatos à prática dos mesmos crimes a fazê-lo. Com relação aos impulsados, portanto, eu gostaria de fazer votos de muitos sucessos no desempenho desta difícil, mas honrosa missão de fazer justiça. As nomeações resultam da homologação pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial do relatório final da avaliação das candidaturas para o preenchimento de vagas no Tribunal Supremo. Por outro lado, o Presidente da República felicitou hoje o seu homólogo Denis Sassou Nguesso, Presidente da República do Congo. Eis o teor da mensagem do chefe de Estado angolano. Excelência, é com elevada honra que, em nome do Executivo angolano e no meu próprio, felicito a Vossa Excelência pela vitória alcançada nas recentes eleições presidenciais. É minha convicção que a renovação da confiança depositada em Vossa Excelência pelo povo congolês ao elegê-lo para um novo mandato como Presidente da República do Congo corresponde à inequívoca constatação pelos congoleses de que as realizações que levou a cabo tiveram e continuarão a ter um impacto transformador nas condições de vida do vosso povo.
Estou ciente de que, estando Vossa Excelência na condução dos destinos da nação congolesa, ficam garantidas as condições de segurança e de estabilidade nos nossos países, de que ambos beneficiarão na qualidade de vizinhos, para que consigamos assegurar a construção das bases sobre as quais assentarão o progresso e o desenvolvimento recíproco no quadro do aprofundamento das relações de cooperação bilateral, das quais teremos de procurar obter resultados tangíveis com benefícios para as duas nações. Quero aceitar, Excelência, a expressão dos meus sentimentos de mais elevada estima e consideração, lê-se na mensagem do Presidente da República para Denis Sassou Nguesso, Presidente da República do Congo. E ainda hoje, o Presidente da República, João Lourenço, orientou uma reunião de avaliação dos preparativos para a visita de Sua Santidade o Papa Leão XIV a Angola, de acordo com a coordenadora da Comissão encarregue de preparar a visita apostólica. À medida que o tempo passa, são também afinados os aspectos que rodeiam a visita papal. O Presidente da República, João Lourenço, orientou, ao fim da tarde desta sexta-feira, na Cidade Alta, uma reunião de trabalho com a Comissão encarregue de preparar a visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, a Angola. A reunião teve por objetivo avaliar o grau de prontidão das equipas envolvidas na organização do evento, considerado de grande importância espiritual, diplomática e social para o país. No final do encontro, a coordenadora da Comissão, a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, destacou os principais avanços registados até ao momento e assegurou que os preparativos decorrem a bom ritmo, com o envolvimento de diferentes setores do Estado. Temos todas as tarefas programadas a serem executadas nos prazos previstos, sobretudo aquelas que dizem respeito à presença de Sua Santidade em locais que requerem um cuidado especial. Estou a referir-me muito claramente aos eventos de natureza litúrgica, portanto, a missa campal no Quilamba, a presença de Sua Santidade na Mushima, onde, para além de ter o seu momento privado no santuário, terá atividade litúrgica com os peregrinos, e também em Saurimo. Portanto, está tudo a correr da melhor maneira possível, não identificamos constrangimentos de ordem alguma e, aproximando-se a data de chegada de Sua Santidade, dia 18, evidentemente que precisamos de incrementar a nossa velocidade de execução. Eu aproveito sempre este momento para fazer o apelo aos cidadãos angolanos para respeitar este momento, sobretudo porque é uma entidade de uma confissão religiosa que, por natureza, transmite valores positivos para a humanidade. E, portanto, queremos reforçar, a Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé e Príncipe também tem feito este apelo. É uma figura que vem com uma função dupla de chefe de Estado, mas também com uma importante missão apostólica. A responsável sublinhou ainda que estão a ser acauteladas todas as questões logísticas de segurança e de mobilização dos fiéis para garantir a recepção condigna ao Sumo Pontífice. A visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, é aguardada com grande expectativa pelos fiéis católicos e pela sociedade angolana em geral, sendo encarada como um momento de reforço da fé, da unidade e da paz no país. Isto no momento em que a SEAST está a capacitar cerca de 120 jornalistas de todo o país para a cobertura da visita do Santo Padre a Angola no próximo mês de abril. A formação que decorre no CEFOJOR pretende reforçar a qualidade da informação religiosa a ser transmitida e alinhar a comunicação com os princípios da Igreja Católica.
Vindos dos diferentes órgãos de comunicação social e dioceses, os mais de 100 jornalistas recebem formação intensiva em áreas como teologia da comunicação, ética jornalística e direitos humanos. Meditaremos e refletiremos sobre assuntos que se prendem com a visita de Sua Santidade o Papa Leão XIV, que na verdade vem para solidificar aquilo que Sua Santidade o Papa São João Paulo II fez quando, em 1992, abriu as portas para as sucessivas visitas papais no nosso território. Provavelmente também discutiremos sobre a metáfora dos 17 anos que separam uma visita da outra. A visita do Papa Leão XIV ao nosso país é, para além das nuances próprias das visitas papais, um evento mediático, por excelência, que requer dos órgãos de comunicação social uma preparação cuidada e de excelência. E neste quesito, o programa do Jubileu de comunicólogos e formação de jornalistas sob a cobertura da visita do Santo Padre vem a cautelar essa necessidade, oferecendo aos profissionais da comunicação social uma singular oportunidade para absorverem conhecimentos sobre os procedimentos consentâneos à visita. Permitirá a todos os presentes uma maior imersão em matérias inerentes à cobertura da visita papal e à doutrina da Igreja relativa à comunicação, com foco na comunicação social, capacitando-os para o tratamento, publicação, veiculação com profissionalismo desta visita que encerra uma dimensão eclesial enquanto sumo pontífice da Igreja Católica e enquanto chefe de Estado. De acordo com a organização, esta preparação é fundamental para assegurar uma cobertura clara, fiel e acessível ao grande público durante a visita do Santo Padre, apontada como um momento de grande impacto espiritual, social e mediático para o país. Precisamos que os jornalistas falem do Papa, falem da Igreja, transmitam a Igreja com uma linguagem própria. Primeiro porque esta Igreja é terrena, é institucional, mas ela também tem este lado divino, pois a Igreja ela é o corpo e Cristo é a cabeça. Por isso, nós devemos transmitir a Igreja com uma linguagem própria, ainda mais a linguagem de como tratarmos o Santo Padre. A visita papal deverá mobilizar milhares de fiéis em todo o território nacional e colocar Angola no centro das atenções da comunicação social, quer internacional e nacional. Cada um com um telefone terá sempre um ponto de cobertura. E acho que hoje os comunicadores não somos só os clássicos que pertencemos a cadeias de televisão, de rádio ou de qualquer outro órgão de imprensa, é de cada pessoa, de cada indivíduo. Vamos tentar fazer um trabalho à dimensão da visita papal, que vamos receber um chefe de Estado do Vaticano, um líder espiritual e todo o detalhe na preparação é importante para se ter em conta a qualidade daquilo que vamos passar. A formação, que terá a duração de 2 dias, pretende reforçar a qualidade da informação religiosa e alinhar a comunicação com os princípios da Igreja Católica, onde, dentre os temas a serem abordados, o destaque recai para a contextualização histórica das visitas papais ao país, incluindo a marcante visita do Papa João Paulo II a Angola em 1992, que deixou uma forte mensagem de paz e reconciliação nacional. A população da urbanização do Coxi, na Vila da Muxima, município da Quissama, vai ganhar um centro de saúde de referência até o próximo mês de abril. Esta sexta-feira, a Ministra da Saúde foi a Muxima visitar as obras. Na Vila da Muxima, a transformação é constante. As obras em curso, aos poucos, dão corpo à nova imagem deste local de devoção mariana. As infraestruturas que estão a ser executadas nessa comunidade é de louvar, porque é algo que a gente não acreditava. É benefício para a população. Aos poucos, nasce a Basílica da Muxima, cresce o desenvolvimento
da população local. A dinâmica de homens e máquinas em ação dão lugar cada vez mais às novas infraestruturas. É o caso do Centro de Saúde de Referência da Urbanização do Coche, que nos próximos meses vai beneficiar a população com diversos serviços que estarão disponíveis. Viemos constatar a evolução das obras e fazer o dimensionamento dos equipamentos necessários para que esta unidade preste os melhores cuidados de saúde à nossa população, não só do Coche, mas da Muxima também no geral. A previsão é que esta infraestrutura esteja pronta antes da chegada do Santo Padre à Vila da Muxima. Estamos satisfeitos com o andamento da obra, portanto, nos próximos 15 dias, em princípio, ela deverá estar disponível para ser apetrechada, de formas que, na altura em que o Santo Padre estiver em Angola e vier exatamente aqui a Muxima, nós teremos a obra, essa infraestrutura hospitalar em funcionamento. A vinda do Sumo Pontífice a Angola é encarada pela Ministra da Saúde como um momento de bênção para a história de Angola. Por isso, Silvia Lutucuta sublinhou que o sistema de saúde em Angola está mobilizado para o evento. A saúde tem grande responsabilidade no âmbito da Comissão Multissetorial, que está sendo liderada por Sua Excelência Ministra de Estado para a área social, e que regularmente, e como tem estado a acompanhar, Sua Excelência Presidente da República também tem orientado as reuniões multissetoriais. No que toca à saúde, temos a responsabilidade de garantir assistência médica e medicamentosa em todos os pontos e a todos os níveis. Portanto, temos um nível mais estratégico, nível superior. Temos também os pontos onde se vão realizar as missas, acampamentos, todo este processo de recepção de Sua Santidade vai ser acompanhado por equipas multidisciplinares. O estado atual do Hospital Municipal da Quissama foi constatado pela ministra, que reservou na sua agenda de trabalho um tempo para apreciar a transformação do santuário que vai dar lugar à Basílica da Muxima. E viramos a página. A Assembleia Nacional aprovou hoje, na Generalidade, a proposta de lei sobre a resposta integral ao vírus de imunodeficiência humana, com 178 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. No segundo momento do debate, os deputados aprovaram por unanimidade 3 projetos de resolução que aprovam a adesão da República de Angola ao Fundo para o Desenvolvimento das Exportações em África, o memorando de acordo intergovernamental entre os Estados-membros da SADC para a criação do Centro de Operações Humanitárias e de Resposta a Emergências da SADC. Depois da aprovação das propostas de lei do beneficiário efetivo e de bases do sistema de saúde na Generalidade, os deputados regressaram ao segundo dia do debate com os olhos postos no diploma sobre a resposta integral ao VIH-Sida. Menos da metade das pessoas que vivem com HIV têm acesso regular ao tratamento antirretroviral e muitos acabam por abandonar o tratamento por dificuldades econômicas ou falta de acompanhamento médico adequado. O diploma visa atualizar a lei vigente e procura alinhar o regime jurídico à Constituição e aos recentes avanços científicos, focando-se na prevenção, tratamento e combate ao estigma. Entendemos ser importante reafirmar direitos das pessoas vivendo com VIH, profissionais de saúde e outras pessoas com risco elevado de contrair a doença, porque isto representa uma ferramenta importante na luta contra a estigmatização que se tem constituído numa barreira contra o controle de transmissão de VIH e SIDA. O documento introduz uma abordagem multissetorial, incluindo aspectos sociais e econômicos, e reforça a proteção dos direitos humanos das pessoas que vivem com o vírus. Reforçar e garantir os direitos de confidencialidade, privacidade, relativamente ao estado de saúde das pessoas que vivem com VIH e determinar com maior clareza as situações excepcionais em que é possível realizar testes sem o consentimento da pessoa
que vive com VIH. O que se pretende é garantir maior proteção dos direitos dos doentes, combater o estigma e promover a inclusão social. Esta proposta aponta no sentido do Estado promover e implementar métodos eficazes de infecção pelo HIV em conformidade com os padrões internacionais de prevenção. O combate ao VIH-Sida não se limita à dimensão clínica. Envolve também fatores sociais e econômicos. Investimentos em prevenção e tratamento tendem a gerar elevado retorno econômico, pois reduzem custos futuros associados a hospitalizações e perda de produtividade. O documento foi aprovado por unanimidade e será objeto de discussão nas comissões de trabalho especializadas. Depois, o plenário virou a página para discutir outros documentos. Foram 3 projetos de resolução analisados minuciosamente, a começar pelo projeto de resolução que aprova a adesão de Angola ao Fundo de Desenvolvimento das Exportações em África. A África precisa de capital, mas precisa, acima de tudo, de instituições credíveis. Precisa de instrumentos que não apenas financiam, mas que transformam estruturalmente as economias. A aprovação desta resolução representa também o reforço da diplomacia econômica angolana, alinhada com a visão do titular do Poder Executivo, Sua Excelência Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no sentido da diversificação da economia, da atração de investimento e da integração efetiva de Angola nas dinâmicas econômicas do continente africano. O Parlamento votou favoravelmente o Memorando de Acordo Intergovernamental entre os Estados-membros da SADC para a criação do Centro de Operações Humanitárias e de Respostas a Emergências da SADC. Neste plenário, os deputados deram também luz verde ao projeto de resolução que aprova para a ratificação do acordo de cooperação entre os governos de Angola e do Egito no domínio da defesa. Um instrumento que visa reforçar as relações bilaterais e a cooperação militar entre os dois países. Tony Helena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. Mais de 40 veículos entre caminhões, viaturas ligeiras e motorizadas que eram usadas no contrabando de produtos petrolíferos vão ser entregues no CUNEN aos órgãos de defesa e segurança. O gesto marca um passo decisivo no reforço da autoridade e na transparência do processo de confisco desses bens que se encontravam ao serviço do crime organizado. A apreensão destes 2 caminhões expõe não apenas a dimensão do contrabando de combustíveis no CUNEN, mas também a crescente determinação das autoridades angolanas em travar um esquema cada vez mais organizado e sofisticado. Este caso ocorreu o ano passado e representa um dos episódios mais expressivos no combate ao contrabando de combustíveis na região sul do país. Os mesmos foram interpelados quando tentavam atravessar a fronteira transportando derivados de petróleo. Os veículos haviam sido profundamente adulterados, chassis adaptados com depósitos ocultos, permitindo o transporte de mais de 15 mil litros de gasóleo. Mas este não é um caso isolado. Ao longo da extensa fronteira entre Angola e a Namíbia, têm sido frequentes as apreensões de combustíveis. Em operações regulares, as autoridades interceptam desde pequenas quantidades até carregamentos de grande escala, como o acima referenciado. Para além de caminhões modificados com tanques ocultos, são frequentemente utilizados veículos ligeiros. No levantamento feito pelas autoridades, foram identificados mais de 27 automóveis associados a estas práticas, muitos deles de cidadãos namibianos. Ando agora a fazer o levantamento desses automóveis ligeiros para ver se efetivamente não existe alteração destes números. Já existem decisões judiciais tomadas ou proferidas a respeito destes bens apreendidos. Portanto, decisões judiciais em processos extraordinários de perda a favor do Estado. Trata-se de uma interpretação rigorosa da lei, sustentada no princípio jurídico de que a lei
é dura, mas é a lei. Processos extraordinários têm sido instaurados e concluídos com decisões transitadas em julgado, determinando a reversão de viaturas e outros bens apreendidos a favor do Estado. Os órgãos beneficiários, portanto, são os órgãos de defesa e segurança. Em princípio, são os órgãos de defesa e segurança. Estamos aqui a querer referir-nos concretamente do Ministério da Defesa, do Ministério do Interior, enfim, outros órgãos de defesa e segurança. A entrega formal destes bens vai acontecer amanhã e constitui um passo decisivo numa estratégia mais ampla de desincentivar o contrabando através de consequências concretas e visíveis. Se não procedermos desta forma, eles continuarão, portanto, na prática destes crimes. De forma a evitar que eles prossigam com estes crimes, o conveniente será mesmo seguirmos a letra da lei, aquilo que, portanto, se estabelece. Ao retirar dos infratores os instrumentos de crime e colocá-los ao serviço da segurança nacional, o Estado transforma um problema em parte da solução. Este é o assunto que nos leva ao primeiro intervalo do telejornal. Já sabe, conto consigo para a segunda parte. Até já. Regressamos para mais um momento de informação no telejornal. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garante que está empenhado em aprovar ainda este ano a tabela salarial única para garantir coerência interna e clareza nos critérios de atribuição dos salários e reforçar o diálogo com os sindicatos. São algumas das recomendações do Conselho Consultivo de Maptece que decorreu no Kwanza Norte. Temos desafios. Foram 2 dias de Conselho Consultivo do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que produziu diversas conclusões. Dar prioridade aos investimentos em setores com maior potencial de absorção da mão de obra jovem. Aprovar ainda este ano a tabela salarial única, garantindo coerência interna e clareza nos critérios de atribuição dos salários. Assegurar a sustentabilidade financeira das atualizações salariais, integrando-as no planeamento orçamental e plurianual. O evento que decorreu sob o lema Justiça Laboral Garantida, Trabalho Digno foi preenchido com a apresentação de vários temas, com destaque para o diálogo social na perspectiva sindicalista. A exemplo daquilo que o Ministério do Trabalho faz com as centrais sindicais, outros departamentos ministeriais deviam fazê-lo também com relação às federações, os sindicatos nacionais, para haver mais harmonia naquilo que se pretende fazer para a paz social, não só no trabalho, mas para o país. O Conselho Consultivo deu lugar ao lançamento da pedra para a construção da nova sede do Instituto Nacional de Segurança Social no Kwanza Norte. O edifício vai nascer na região do Quilombo, onde está concentrada a construção de diferentes infraestruturas do Estado a nível de Ndalatando. Permitam-me, neste momento, expressar um profundo agradecimento à visão estratégica de Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, cuja liderança tem sido determinante na implementação de políticas voltadas para a melhoria das condições de vida dos cidadãos e para o reforço da proteção social em Angola. É graças a esta liderança firme, orientada para os resultados, que hoje damos passos concretos rumo a uma administração pública mais moderna, mais eficiente e mais próximo das pessoas. É mais um, do qual não temos dúvida que teremos em 10 meses a edificação do que aqui os senhores estão a ver, deste edifício lindo. Não teremos problemas de maior relativamente aos recursos financeiros, porque felizmente estamos a lidar com o Instituto Nacional de Segurança Social, que diretamente dos seus próprios recursos aloca para a obra. No Kwanza Norte, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social constatou também o funcionamento de vários serviços do seu setor instalados em Ndalatando.
E foi inaugurado na província do Bengo um centro integrado comunitário destinado à alfabetização e formação profissional da mulher rapariga nas áreas de corte e costura e pastelaria. Chama-se Ana Paula do Sacramento Neto. É um novo centro de formação comunitária da mulher rapariga. Está situado no bairro Cauango, arredores da cidade de Cachito, província do Bengo. Foi inaugurado no quadro das Jornadas da Mulher, com múltiplas valências. O centro vai servir para as aulas de alfabetização e formação profissional, bem como corte, costura e pastelaria. Ana Paula do Sacramento Neto e Maria Antônia Nelumba interagiram com as formandas. Posteriormente, plantaram árvores no pátio do centro e visitaram uma pequena exposição de produtos do campo. No centro, nós juntamos mulheres capacitadas já, formadoras, e meninas que no seu dia a dia precisam de aprender com as mais velhas e não só. Um trabalho, porque eu já faço alguns trabalhos que eu já sei, mas vi que não é lá boa, não é direito, então eu quero que eu vou aumentar para aperfeiçoar mais. Estamos aqui a fazer o curso de alfabetização porque nós precisamos mesmo ler e aprender a escrever. Eu vou criar condições para mim poder abrir uma pequena empresa para fazer pães, bolinho, para mim começar a vender. A jornada seguiu para o mercado do Panguila, onde procederam à entrega destes fogareiros. São no total 20. As condições que nós vendíamos antes estavam maçantes. Vendem, depois tiram, metem aí. Enquanto que nos deram os fogareiros, já não vamos tirar o lugar para metendo no outro sítio. Os fogareiros vão se conversando no mesmo lugar. Aqui no mercado do Panguila, as mamães também estavam a vender em condições não muito adequadas. E como estamos nessa fase em que continuamos a lutar por causa da cólera, então resolvemos dar melhores condições de venda ao que tem que ser confeccionado e vendido nas melhores condições. O Centro de Formação Comunitária já tem inscritos 25 mulheres na alfabetização, 82 em corte e costura e 15 em pastelaria. A meta é atingir 1.226 formandas este ano. O Movimento de Apoio Solidário de Angola voltou a reforçar em Malange os apelos para a preservação da paz, do combate à vandalização dos bens públicos e da violência contra menores. Os munícipes de Cambunda e Catembo receberam em apoteose a delegação do Movimento de Apoio Solidário de Angola, Move Angola, no antigo distrito Vila Nova Gaia. O presidente do Move Angola apreciou a cultura que caracteriza os povos da região Songo. Diante das autoridades tradicionais, quadros da administração municipal e membros da sociedade civil de Cambunda e Catembo, o responsável do Move Angola apelou sobre a necessidade da preservação dos bens públicos conquistados com o calar das armas. Não vamos admitir com que os erros do passado se tornem mais hoje. Não aceitem discursos inflamatórios, discursos de insultos, discursos que venham colocar o perigo ou colocar instabilidade no seio da população do Cambunda e Catembo. Na sede municipal, António Sawanga entregou uma motorizada ao regedor da Vila Sede de Cambunda e Catembo e visitou a principal unidade sanitária local. Já na comuna de Dumba Cabango, ofereceu medicamentos ao centro de saúde e distribuiu instrumentos agrícolas aos camponeses da região. Recebi katana, agradecemos imenso pela visita do presidente que veio aqui na comuna do Dumba Cabango. Ainda no município de Cambunda e Catembo, a comitiva liderada pelo presidente do Move Angola constatou a via de acesso à aldeia de Tondi Corinde com uma extensão de 65 quilómetros. Tivemos dificuldades de avançar com a obra por conta de poucos recursos na programação. Mas felizmente temos uma luz verde. Agora está-se a fazer o reequilíbrio do valor que tinha sido orçado para aquela obra e passa um pouco a duplicar. Enquanto a sociedade civil, vamos, sim senhora, continuar a advogar junto a quem de direito para que os problemas da população, a necessidade, o choro, o grito de socorro
das comunidades possa então ser resolvido o mais rápido possível. O líder do Move Angola trabalha desde a tarde de quarta-feira em Malange, onde realiza o Encontro Nacional de Reflexão e Concertação contra a vandalização de bens públicos, a violência doméstica e abuso de menores e pelo respeito aos órgãos de soberania nacional. Temos mais um intervalo, o último deste jornal, mas antes olhamos para a previsão do tempo. Agora sim, intervalo. Da interpretação do decreto executivo que interdita casas de pesagem de material ferroso e não ferroso. Considerando que com a publicação do decreto executivo número 7/26 de 9 de janeiro se estabeleceu a interdição e consequente revogação de todas as licenças da atividade de pesagem de metal ferroso e não ferroso, bem como se definiram medidas de fiscalização destinadas a prevenir práticas ilícitas visando a proteção de bens e serviços públicos, tendo em conta que a interpretação das normas do referido decreto executivo suscitaram dúvidas na sua aplicação, sobretudo quanto ao alcance do regime de exclusão previsto nos números 1, 2 e 3 do artigo 3º, atendendo à necessidade de garantir a uniformidade na aplicação do diploma e assegurar conformidade na atuação dos órgãos que concorrem para a fiscalização e legalidade da atividade económica, em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137 da Constituição da República de Angola, conjugado com o disposto do artigo 10º do Decreto Executivo número 7/26, de 9 de janeiro, determina-se o seguinte. 1. O regime de exclusão previsto no artigo 3º aplica-se exclusivamente às unidades industriais que utilizem metal ferroso e não ferroso como matéria-prima no âmbito do respectivo processo industrial, desde que a sua origem seja documentalmente comprovada. 2. Materiais como papel, plástico, madeira, borracha, vidro e outros que não se enquadrem no conceito legal de metal ferroso e não ferroso consideram-se fora do âmbito da aplicação das normas do Decreto Executivo número 7/26 de 9 de janeiro. As autoridades de inspeção e fiscalização das atividades económicas devem assegurar o efetivo cumprimento das normas constantes do Decreto Executivo número 7/26 de 9 de janeiro, com observância do devido processo legal, do princípio do contraditório e da prossecução do interesse público, visando garantir a fluidez da atividade comercial e industrial e a estabilidade do mercado. E foi lançada esta sexta-feira em Luanda a obra científica Espécies Marinhas Mais Frequentes na Costa Angolana. O prefácio foi escrito pelo Presidente da República, João Lourenço. O livro tem como coautora a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que presidiu a cerimónia. Ao longo de mais de 200 páginas e 8 capítulos, a obra científica intitulada Espécies Marinhas Mais Frequentes na Costa Angolana descreve 106 espécies que representam a biodiversidade marinha do país. Destaque para peixes, crustáceos, moluscos, tartarugas e aves marinhas e ainda espécies em vias de extinção.
é resultado de um estudo de aproximadamente 10 anos, desenvolvido por cientistas angolanos e parceiros institucionais. O prefácio foi escrito pelo Presidente da República, João Lourenço, que descreve o livro como um importante instrumento de conhecimento para a comunidade acadêmico-científica em Angola. A obra tem como coautora a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, bióloga de formação e, na altura da edição, exercia o cargo de Secretária de Estado das Pescas. A cerimônia que hoje se realiza com o propósito de apresentar o livro de espécies marinhas mais frequentes na costa angolana serve igualmente para partilhar o conhecimento sobre a diversidade de espécies marinhas existentes na nossa costa, promovendo uma maior aproximação entre a ciência e a sociedade. As espécies marinhas são um patrimônio comum e, como tal, a sua proteção será sempre uma prioridade na agenda política nacional e internacional. Esperança da Costa disse que a obra visa incentivar a preservação da flora e fauna nacional, promover o potencial turístico e património natural do país. Neste contexto, a produção e a divulgação do conhecimento científico assumem particular importância. A investigação e a sistematização de informação sobre as espécies marinhas contribuem para o fortalecimento da base científica necessária à formulação de políticas públicas voltadas à gestão sustentável dos recursos naturais e à conservação da biodiversidade marinha. As espécies de valor comercial, carapau branco, sardinha, atum, pescada, garoupas e camarão, são igualmente retratadas na obra, com dados essenciais à gestão sustentável da pesca nacional. Esta potencialidade acaba por estar traduzida neste livro, que avança já com um conjunto de espécies marinhas interessantes, muito importantes economicamente, mas também traz aqui um conceito de contribuição para a conservação da biodiversidade. Com cerca de 2.000 exemplares, o livro é bilingue, português e inglês, disponível em formato físico para instituições governamentais e académicas e em versão digital gratuita no portal do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. E agora a guerra no Médio Oriente, que entrou hoje para o 20º, torna público à sua massa associativa, simpatizantes e público em geral o seu posicionamento relativamente à decisão da Federação Angolana de Futebol quanto à realização da 19ª jornada do Girabola, agendada para o estádio 11 de novembro, quando o estádio oficial do clube é o Fran Sandalo e o alternativo o estádio 22 de junho. Em nota, o Clube Desportivo 1º de Agosto reitera a sua firme disposição de organizar e realizar o encontro no estádio Fran Sandalo. A direção reitera igualmente que esta posição não visa em momento algum criar instabilidade no seio do futebol nacional, mas sim defender os valores do desporto, o respeito pelos regulamentos, a integridade da competição e a justiça desportiva. E é a nota que fecha hoje o telejornal, e porque é sexta-feira, como sempre, temos política no feminino. Sob comando da Chiesa Silvestre vão estar, como habitualmente, 4 comentadoras a olhar para os principais factos que marcaram a semana. Quanto a mim é tudo, desejo-lhe boa noite, bom fim de semana.